Olá, eu tava com a ideia de fazer um vídeo assim, tem uns meses, na verdade. Ano passado, eu fui no otorrino, né, laringologista, e aí confirmei que teria que fazer a cirurgia de retirada das amígdalas, né? Que já causavam muitos problemas pra mim durante o meu crescimento, durante a minha vida normal adulto. E eu queria já tirar, queria muito retirar as amígdalas, queria muito, muito, muito mesmo, assim, já era um sonho da minha vida retirar as amígdalas. E nenhum médico queria tirar, porque eles falam que cirurgia é o último procedimento, só em último caso, e não sei o quê. Mas eu já tinha feito tantos tratamentos que eu não aguentava mais, eu não queria mais começar um outro sabendo que não ia dar resultado. É porque eu sempre seguia, sempre tomava os remédios direitinho, e assim, melhorava um mês, dois no máximo, e já voltava a ficar ruim de novo. Inflamação, infecção, dores, febre, atestados no trabalho por causa da febre. E aí eu procurei o SEMA e Pedro Vieira, muito bom, doutor Pedro Vieira, que já na primeira avaliação já me passou que eu teria que fazer a cirurgia, provavelmente, né? Então ele já me passou os exames que ele queria e também já me passou no mesmo dia os exames pré-cirúrgicos, para que, se fosse o caso, eu já teria tudo em mãos, já poderia seguir mais rápido para fazer. E assim foi. No primeiro mês, assim, em questão de um mês, eu fiz todos os exames que ele me passou e já voltei para lá, para a nova consulta com a avaliação dos exames. E aí ele já disse que realmente teria que fazer a cirurgia e já mandou pro convênio, que eu tinha convênio na época. E o convênio aceitou, que em questão de uma semana e meia, o convênio já aceitou e ele já marcou a cirurgia. Então foi muito rápido. Eu fui na primeira consulta, passou um mês, eu fiz os exames, passou 2 semanas, eu já tava fazendo a cirurgia. Sim, 2, 3 semanas. Foi muito rápido mesmo. Eu até fiquei assustado de tão rápido que foi, mas tava feliz porque era o que eu queria, tava agradecendo a todo mundo ali do hospital. Obrigado à recepção, os médicos, os enfermeiros, todo mundo obrigado. Que era uma coisa que eu queria muito fazer. Me dava muitos problemas a minha garganta daquele jeito. Eu tinha amígdala muito, muito grande. E, nossa, era constantemente benzetacil no hospital, pronto-socorro, porque não tinha condições. Acordava com febre no meio da noite, todo suado, com dor na garganta, todo inflamado, infeccionado. Então, me dava muito, muitos problemas mesmo. Assim, isso quando me davam benzetacil e melhorava no mesmo dia ou no dia seguinte. Caso contrário, era antibiótico e aí uns 4, 5 dias até melhorar. Então a dor horrível, constante na minha vida. E enfim. E eu tinha outras coisas para fazer também. E ele já aproveitou para fazer tudo numa cirurgia só. Então meio que foram 5 cirurgias em uma, sabe? Retirei as amígdalas, corrigi o septo, fiz a septoplastia, que também tinha problema para respirar, que era torto. Fiz a da sinusite, que eu não lembro o nome, mas é uma, né? Procura no Google aí que eu não lembro também. Fiz a do palato lá em cima da campainha, que eu não lembro o nome também da cirurgia, que é bem complicada, tá? Mas eu tenho aqui na etiqueta, foram várias coisas, não sei se dá pra ver aqui. Esse mais. Tudo isso são procedimentos que foram feitos na cirurgia. Foi bastante coisa. Os exames eu ainda guardo, porque eu já tinha a ideia de fazer o vídeo, então eu guardei mesmo. Até porque eu acho importante ter também, mas eu já queria mostrar aqui que eu fiz alguns exames. O primeiro foi aquele exame de sangue completo, que é normal, o médico passar, em toda a cirurgia você vai ter que fazer o exame de sangue completo para ver se tá tudo ok com você, se não tem nenhum grande problema, né, que possa, de repente, causar um óbito, dar maiores problemas na cirurgia. Então foi basicamente esses daqui: tomografia das cavidades paranasais, acho que esse era mais por causa do nariz e da sinusite, o eletrocardiograma e tem o ecocardiograma. Um deles é meio que um ultrassom do coração, do pulmão, sei lá, e o outro é aquele que põe os fiozinhos no peito assim e fica monitorando. Esse dos fiozinhos do peito, eu não sei exatamente qual dos dois que é, eu acho que é o eletro, mas foi horrível de fazer porque a sala tava bem gelada, lá a sala da médico, e aí eu fiquei me tremendo um pouco, mas foi ok. Os piores, o ranking, assim, top 2, assim, dos piores exames para se fazer, para essa cirurgia, no meu caso, pelo menos, foi esse aqui é difícil de ler o nome, nasofaringolaringoscopia, que ele enfia uma mangueira no seu nariz com uma câmera para fuçar seu corpo por dentro. Basicamente é isso, tá? Mas, assim, ele parece uma coisa pequena, mas na hora que ele enfia, você chora que parece uma cachoeira no seu olho e você não consegue parar,
e você se sente meio ridículo de estar chorando no consultório, mas mesmo sem querer. Então foi uma situação um pouquinho complicada, um pouquinho vergonhosa pra mim, mas que não me arrependo. E por último, e pior de todos, no meu caso pelo menos, foi a polissonografia, que muita gente gosta até de dormir no hospital, mas eu achei horrível. Aquele que você dorme com vários fios na cabeça para monitorar o seu sono, que é aquele da apneia. É uma pasta gelada que ele passa na sua cabeça, em alguns pontos, e cola os fios com uma fita em cima da pasta. Aí fica aquela maçaroca na cabeça, e você é obrigado a dormir no hospital, sem ninguém, não pode ter acompanhantes, pelo menos na maior de idade não tem acompanhantes, a menos que tenha algum problema, mas enfim, não levei ninguém. E você dorme lá sozinho, não pode usar o celular de noite, depois de um horário, acho que depois das 9 já não pode mais usar o celular. Você dorme lá e é isso. Eu não consegui dormir muito, dormi umas 2 ou 3 horas no máximo para fazer esse exame. Mas deu tudo certo, mostrou que realmente tinha um problema para dormir. Aliás, durante o sono, porque ele só avalia o sono mesmo, profundo, né? Então, demonstrou que realmente tinha um problema. Não vou ficar vendo os resultados um a um, porque também não, né, cada um é cada um. E assim, eu guardei os exames e eu quis fazer o vídeo porque quando ele confirmou que eu realmente faria a cirurgia, e eu já estava fazendo os exames, eu comecei a procurar no YouTube referências, pessoas que já tivessem feito ou que estavam fazendo, para entender como que seria a recuperação, né? Porque eu já sabia que muita gente falava que era horrível a recuperação. E mesmo sabendo, eu queria fazer. E aí fui procurar. Via muitas pessoas gravando com a cara toda inchada, sem conseguir falar, com muitas dores, reclamando muito de dor, uma dor insuportável pelo que elas falavam, uma dor assim de outro mundo, muito, muito forte. E já me deu uma coisa que falei, nossa, será que é tudo isso mesmo? Porque por um lado eu via todas essas pessoas com dor no YouTube, relatos em sites também, e por outro eu já estava meio que acostumado com a dor, porque como eu disse, eu já sofria muito com essa garganta antes, de inflamação, de infecção, então eu já estava quase que acostumado a lidar com isso constantemente, né? Então eu já pensei que talvez pra mim não fosse ser tão horrível assim como foi pra essas pessoas. Então, de um lado me deu uma segurada por ter visto isso, e do outro me deu uma acalmada, porque talvez no meu caso não fosse ser tão ruim. Fiz a cirurgia no dia 4 de janeiro, se não me engano, de 2020, desse ano mesmo, e entrei na sala pra fazer a cirurgia, a mulher já bota anestesia na sua cara, você já começa... Não tá pegando, hein? Não tá pegando, o que aconteceu? Aí o médico chegou, cumprimentei o médico, perguntei se estava tudo bem, apaguei. Dormi, assim, você não tem nem o que fazer, a hora que você percebe que você vai dormir, você já apagou. Foi uma delícia isso, queria todos os dias, inclusive. E passou o tempo, eu acordei na sala lá de recuperação, que você fica no pós-cirúrgico, numa sala vazia, assim, pelo menos. E aí a primeira coisa que eu fiz foi abrir o olho, eu olhei pra moça, e aí eu perguntei, foi tudo bem? Normal, assim, eu consegui falar normal, foi tudo bem? Ela falou, foi tudo ótimo. E aí eu dormi de novo. Aí acordei, tava no elevador, indo pro meu quarto. Minha mãe já tava lá me esperando. Aí fiquei acordado tranquilo, não tinha dores, tava conseguindo falar ainda um pouco, mas tava evitando, né, porque eu sabia que não podia forçar. Aí logo já me trouxeram gelatina, trouxeram sorvete, comi, normal. Não tinha fome, não tinha vontade de comer, mesmo que tivesse em jejum já mais de 12 horas. Mas não deu fome, não deu vontade. Então eu só comi mesmo porque tinha que comer, porque tinha que botar alguma coisa pra dentro. E assim eu fiz nos próximos dias também, porque não me deu fome nos próximos dias. Nos próximos 2 dias não me deu fome. Mas eu comia porque eu tava tomando muitos remédios fortes, né? Então tem que comer. Tem que comer, tem que tomar muita água. E assim foi. Primeiro e segundo dia, tranquilo, não teve dor. Vim pra casa tranquilo. Minha mãe já saiu no primeiro dia, comprou os remédios. Já comecei a tomar logo que eu cheguei em casa. Então, tive alta no mesmo dia. Fiz a cirurgia umas 7 horas da manhã. Quando foi umas 5 horas da tarde, 17, eu tava tendo alta já. E aí, quando foi umas 18, 19, eu já tava começando a tomar os remédios. Então, pra mim foi bem tranquilo. Primeiro dia, tava ótimo, satisfeito. Tava no céu. No segundo dia também foi tranquilo. Tava tomando os remédios já. Não falava muito ainda. Até porque não pode, né? Mas não conseguia falar muito, não tinha muita voz ainda pra falar.
sentia que estava meio inchado por dentro. Da garganta, porque o nariz foi tranquilo, todo o tempo foi tranquilo. Eu sentia que tinha algumas coisas por dentro aqui, porque ele estava inchado também, mas não tinha dor no nariz. Na garganta tinha um pouquinho de dor, e incômodo para engolir, mas não tinha assim, a dor horrível, como as pessoas falavam. No terceiro dia veio a dor. Aí acho que passou todo o efeito da anestesia do hospital, e aí apareceu a dor. Quem é essa dor? Apareceu. E aí eu descobri que realmente dói. Mas assim, é uma dor esperada, porque é uma cirurgia. Corta a sua garganta, corta suas partes do seu corpo inteiro por dentro, então é natural que vai doer, né? Já era algo esperado pra mim. Muita dor. Mas assim, doeu. Sim, doeu bastante. Mas não é algo insuportável. Pelo menos no meu caso, não foi algo insuportável, algo que eu quisesse que parasse, assim. Eu sabia que ia doer, realmente doeu, e pra mim foi isso. Sabe? Nada fora do esperado. Não tive complicações na recuperação, em nenhum momento. No terceiro dia veio essa dor, como eu disse, mas no quarto dia eu tava cantando já. Então, mesmo que ainda tivesse um pouquinho de dor no quarto dia, já tinha amenizado bastante. E no quarto dia eu tive retorno com o médico. Ele avaliou, falou que tava tudo ok com o nariz também. E com a garganta tava sensacional, tava recuperando muito bem. Aí já me deu um alívio, né, que mesmo com a dor do dia anterior, tava correndo tudo bem com a recuperação. Eu vou mostrar alguns remédios que eu guardei a caixa ainda, porque eu já queria fazer esse vídeo, então eu já queria mostrar a caixa mesmo. E eu tenho ainda a receita dos remédios que ele me passou, que foi Navamox, que é um antibiótico bem forte e também bem gostosinho de tomar. Tem o Prelone, que é um anti-inflamatório também bem forte, que eu adorei tomar. Ele tem um gosto muito gostoso, então eu tomava mais pelo gosto mesmo. E é sabor cereja. Tomava com seringa, os dois. Injetava lá no fundo da garganta, jogava lá. Que, né, não dava pra tomar de outro jeito. O Tramal pra dor. Tramal é ótimo pra dor, gente. Isso aqui é morfina pura, isso aqui. Eu acho. Mas resolvi o problema assim, rápido. O Toragesic também, que é um anti-inflamatório e pra dor. Então eu adorava esse aqui, tem um gostinho muito gostoso e é facinho. Você põe embaixo da língua, ele dissolve rapidinho e passa a dor quase que na hora, assim. Pro nariz, eu espirrava hidrocin e soro, fisiológico mesmo, pra limpar, manter sempre limpo, né? Porque forma muita casquinha, então ele recomendou isso. Dipirona também, de 6 em 6 horas, e foram esses os meus remédios basicamente. Não foi assim muita coisa, mas eles são bem fortes, então tem que tomar certinho pra não ter nenhum problema, né? Medida certa, no período certo, pra não ter nenhuma complicação. E pra mim foi tranquilo, essa questão dos remédios, da recuperação, não foi um monstro, como muitos falam por aí. No quinto dia, eu tava comendo macarrão, já. Então, assim, um pouquinho de dor, um resquíciozinho de dor, mas estava quase que falando normal, quase que comendo normal, assim. Forçando, claro, ainda doía pra engolir, mas eu conseguia comer. Então, no quinto dia, eu não aguentava mais comer sorvete e gelatina, então eu comi macarrão mesmo, comi purê de batata mesmo, e tava disposto a lidar com as consequências se tivessem, porque eu tava com muita fome. Não recomendo que façam isso, porque pode dar problema, pode estourar ponto, pode dar inflamação, pode acontecer um monte de coisa. No meu caso, não aconteceu. Sou muito grato por isso também, porque eu sei que podia acontecer. Mas foi tudo bem. Depois eu parei. No sexto dia eu comi pastel, então eu já conseguia comer coisas mais firmes, mas aí eu decidi parar de comer essas coisas sólidas mais uns dias para evitar dar algum problema, né? Que eu não queria voltar. Quando eu fiz a cirurgia, a enfermeira que estava cuidando de mim falou que teve um caso que o moço voltou 2 vezes com um ponto da garganta estourado. E depois ela descobriu que é porque ele estava comendo pizza na recuperação, na primeira semana. Então, o que eu posso dizer, não é mesmo? Aí eu parei. Aí no sétimo dia eu fiquei um pouquinho com medo, porque pelos vídeos que eu tinha visto, o sétimo dia era o pior. Assim, o pior dia, que vinha uma dor aguda, acentuada que, meu Deus. No meu caso não aconteceu. Tinha ainda um resquíciozinho de dor normal dos últimos dias, mas nada fora do comum. E aí na segunda semana também foi tranquilo, eu mantive a alimentação bem molinha, bem macia, bem... Nada de pão, nada de farelo, nada de biscoito, nada de bolacha que pudesse ficar preso na garganta, incomodar, machucar, arranhar. Só comidas, né, suaves. E foi tranquilo. Então eu quis fazer esse vídeo mesmo mais pra desmistificar essa questão da cirurgia, porque não é um monstro, como as pessoas falam, pelo menos no meu caso não foi um monstro. Como eu disse, eu já devia estar acostumado também com a dor nessa região,
Mas se tivesse que fazer hoje de novo, eu faria. Porque, assim, antes, muitos problemas de infecção, inflamação, e sem contar que era muito grande a amígdala, me dificultava até para falar, para respirar, para muitas coisas, assim. Então, hoje eu já consigo falar de forma mais clara, por incrível que pareça, que pra mim tá sensacional. Não tive mais nenhum problema depois da cirurgia, pelo menos até agora. Passaram 7 meses, quase 7 meses, e zero problemas, zero inflamações, zero infecções, tá tranquilinho. No terceiro dia, se não me engano, no quarto, quinto dia, eu não lembro exatamente, forma uma membrana branca na garganta, assim, por cima e por trás, assim. Mas é normal, é o corpo mesmo, a reação do corpo ao procedimento, aos remédios, enfim. E essa membrana dá um pouquinho de mau hálito, mas é normal. Mesmo assim, não dá pra escovar tão bem os dentes, né, nos primeiros dias, porque não dá pra abrir muita boca, mas passa depois de uns dias, você consegue voltar a falar normal, voltar a comer normal. Não é um monstro. Se você quer fazer, conversa com seu médico, demonstra interesse em fazer, porque muitas vezes eles nem cogitam porque acham que o paciente não quer. O paciente quer evitar, que quer, em último caso. Então, se você quiser fazer, se você realmente acha que tem um grande problema, procura um médico, demonstra interesse. Ele provavelmente vai passar um tratamento antes, né, para verificar como o seu corpo reage a isso. Mas se depois disso você continuar tendo interesse e realmente não houver melhora, ele com certeza vai te encaminhar para cirurgia. Acredito eu, também não sei, né? Eu passei por vários médicos antes que não quiseram. Procure uma segunda opinião se for o caso, mas confie sempre no diagnóstico do seu médico. Não queira fazer nada por conta própria, nem tomar nenhum tipo de remédio por conta própria. Todos esses remédios são com receita, então não tem como comprar sem receita. E são ótimos também. Ai, se você tiver outras indicações, ok, mas esses são ótimos. Eu vi que tem alguns remédios que devem ser evitados, né, porque eles coagulam mais o sangue, enfim. Então procure conversar isso também com o seu médico para não ter nenhum tipo de reação no seu corpo. Para mim foi isso, foi tranquilo, foi sensacional ter feito a cirurgia, era o que eu queria, o resultado foi melhor do que eu esperava, né, porque eu fiz tudo de uma vez. Então eu comecei querendo tirar a amígdala, terminei renovando tudo minha cara por dentro, minha garganta também. Então, para mim foi tranquilinho, foi ótimo. Quem tiver que fazer tratamento, faça tratamento também primeiro. E se não houver resultado bom, aí sim você segue para cirurgia, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e tchau.